Olá, vamos equacionar nossa parábola então? Agora nós vamos equacionar uma parábola que tem eixo de simetria sobre o eixo x e a reta diretriz paralela ao eixo y, tá? Depois nós vamos ver as translações e o eixo de simetria sobre o eixo y. Por que eu resolvi fazer essa demonstração com vocês? Porque a demonstração da equação de uma parábola que tem o eixo sobre o eixo y, vocês têm nesse material teórico, que é o livro. Está demonstrado passo a passo como se chega na equação. Então, eu vou fazer a demonstração da parábola sobre o eixo x. Aí vocês ficam com as duas, tá bem? Então, vamos lá. Eu tenho uma parábola, vou considerar o caso particular em que o meu vértice está na origem do sistema, está no 0, 0. E o eixo está sobre o eixo x. Bom, para isso nós vamos definir uma medida de distância. A distância que vai do foco até a reta diretriz, nós vamos chamar de medida P, tá? Então, aquele Pzinho que nós temos ali é a distância entre o foco e a reta diretriz. Como o vértice é um ponto da parábola e, por definição, ela é equidistante do foco e da reta diretriz, eu posso dizer que a distância que vai do foco até o vértice é P meios, é a metade da medida P. E P meios também é a medida da distância que vai do vértice à reta diretriz, por definição, ok? Agora eu vou tomar um ponto qualquer sobre a minha parábola. Um ponto qualquer no plano, ele tem coordenadas x e y, abscissa e ordenada. Então, esse meu ponto P, ele é um ponto qualquer, vou dizer que ele é o par ordenado x, y. Agora, vamos ver as coordenadas do nosso foco. O nosso foco, ele não é um ponto da parábola, ele é um ponto que fica para dentro da ramificação da parábola. Esse nosso foco, nesse caso particular, ele está sobre o eixo x. Se ele está sobre o eixo x, ele tem um valor na abscissa e 0 na ordenada. Qual vai ser o valor da abscissa dele? Bom, nós acabamos de definir que a distância do vértice ao foco é P meios. Como o vértice está no 0, 0, então esse meu foco tem coordenadas na abscissa P meios. E na ordenada 0, por estar sobre o eixo x, tá? Definimos o foco então. Agora, então, eu vou tomar a projeção do ponto P sobre a reta diretriz. Vamos chamar de P' essa projeção, como já havíamos feito em vídeos passados. Mas eu quero também as coordenadas do ponto P'. Então, veja bem, as coordenadas do ponto P' são valores de abscissa e de ordenada. Quem é a abscissa do ponto P'? Se o ponto P' está sobre a reta diretriz, e a reta diretriz dista P meios unidade até o vértice, e o vértice está na origem, então veja que o x do ponto P' está deslocado P meias unidades para a esquerda do nosso vértice. Então o x do ponto P' é menos P meios. E o y do ponto P'? O ponto P' não está na mesma altura que o ponto P? Então, isso significa que a ordenada do ponto P' é a mesma do ponto P. E nós estamos chamando essa ordenada de y. Então, as coordenadas de P' são menos P meios e y. Tá? Então, meu P', a altura dele vai acompanhar a altura do ponto P. Então, nós temos agora as coordenadas de P, de F e de P'. Podemos aplicar a definição de parábola. Qual a definição? Que se um ponto pertence ao lugar geométrico chamado parábola, então a distância desse ponto ao foco é igual à distância desse ponto à reta diretriz, ou seja, é igual à distância desse ponto ao ponto projeção dele sobre a reta diretriz. Então vamos escrever isso. Como nós estamos trabalhando com geometria analítica, estamos falando em vetores, então eu posso dizer que o tamanho do vetor PF, que vai do ponto P até o foco, é igual ao tamanho do vetor P', que vai do ponto P ao ponto projetado sobre a reta diretriz. E falando em tamanho de vetor, a gente já viu como é que se calcula o tamanho vetor, né? É a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, vamos aplicar isso. Mas quem é o vetor PF? Não é o vetor F menos P? Quem é o P'? Não é o P' menos P? Ou seja, nada mais do que distância entre dois pontos, né? Então, vamos lá. Vou abrir um de cada vez, tá? Quem é o módulo do vetor PF? É a raiz quadrada de quem? Então, o x do foco menos o x do P elevado ao quadrado mais o y do foco menos o y do P elevado ao quadrado.
Abrimos isso e chegamos na raiz quadrada de p ao quadrado sobre 4 menos px mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos calcular o módulo do vetor p, p'. Quem é? Raiz quadrada de o x de p' menos o x de p, tudo ao quadrado, mais o y de p' menos o y de p, tudo ao quadrado. Chegamos assim na raiz quadrada de p ao quadrado sobre 4 mais px mais x ao quadrado mais 0. Bom, mas pela definição de parábola, nós podemos igualar essas medidas de vetores. Então, nós vamos igualar essas duas raízes que encontramos como resultado. Como são duas raízes quadradas, nós podemos elevar os dois membros da equação ao quadrado e simplificamos a raiz. Temos ainda alguns termos que podemos simplificar, como por exemplo, p ao quadrado sobre 4, ele tanto está do lado direito quanto do lado esquerdo da nossa equação, e o x ao quadrado também podemos simplificar. Ficamos apenas com menos px mais y ao quadrado igual a px. Bom, menos px posso passar para o lado direito da minha equação e fico com y ao quadrado igual a 2px, pois esta é a equação reduzida da nossa parábola. Mas não é de qualquer parábola, é de uma parábola que tem eixo de simetria sobre o eixo x e vértice na origem. Quaisquer translações que possam ocorrer, nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Então essa é uma equação específica, certo? E essa mesma dedução de fórmula a gente faz quando a nossa parábola ela tem eixo na vertical, paralelo ao y ou sobre o próprio eixo y. Mas essa está pronta no material teórico, deixo por conta de vocês. Vamos fazer um exemplo? Então, nós queremos equacionar e esboçar uma parábola que tenha vértice na origem 0, 0 e que tenha foco no ponto 2, 0. Uma dica é sempre começar pelo esboço, depois a gente melhora esse esboço. Como é uma parábola, uma curva no plano, vamos desenhar os nossos eixos coordenados x e y e vamos marcar os pontos vértice e foco. Com os pontos já marcados no plano cartesiano, veja, o nosso foco fica sempre pelo lado de dentro da nossa parábola. Então, se o meu vértice está na origem, se o meu foco está em cima do eixo x, eu só posso ter uma parábola voltada para os valores positivos de x, com o eixo sobre x, porque o eixo contém o vértice e contém o foco. E ainda, se o foco está para o lado direito, a minha parábola está virada para o lado direito. Isso é só um esboço, tá bom? Por isso deixei pontilhado. O que mais eu sei? Eu sei que a distância do foco até o vértice mede p meios unidades. Bom, se p meios mede, neste exemplo aqui, 2 unidades, por que mede 2 unidades? Porque eu tenho as coordenadas do meu foco. Foram dadas essas coordenadas, é 2 e 0. Se é 2 e 0 e o vértice está no 0, 0, é porque a distância do vértice ao foco é de 2 unidades. Então eu sei que essa medida é a do p meios. Ora, mas se eu sei p meios, que é 2, eu sei p, que é 4, certo? Se eu sei que p é 4, eu sei que 2p é 8. Por que eu quero saber 2p? Por causa da nossa equação. A nossa equação não é y ao quadrado igual a 2px, eu já tenho 2p, ótimo, perfeito. Então a minha equação agora é y ao quadrado igual a 8x. Essa é a equação da minha parábola, que tem vértice na origem e tem foco no ponto 2, 0. Perfeito. Mas e aquele esboço pontilhado que eu fiz da minha parábola? Está ok? Está bom assim? Será que a minha parábola não pode ser mais aberta do que aquele esboço? Ou de repente mais fechada do que aquele esboço? Como é que eu faço para saber isso? Como é que eu faço para melhorar esse esboço? Muito simples. Muito parecido com o que a gente faz lá em função. Quando a gente quer ter uma ideia de comportamento gráfico, a gente não atribui pontos, valores para x enquanto a y? Não marca pontos no gráfico e aí faz o gráfico? Pois bem, como a minha parábola aqui está em função do x, né? Eu vou atribuir valor para o x e vou calcular os respectivos y. Respectivos porque o meu y é ao quadrado, né? Então eu vou ter 2 valores. Que valor eu posso dar para x? Ora, eu posso dar qualquer valor para x, né? Desde que não sejam valores negativos, porque eu não tenho a parte da parábola para x negativo, né? Ela está voltada para o x positivo. Que valor eu vou dar aqui? Bom, eu, como sou esperta, né? Eu vou dar o valor de 1/2. Por que eu vou dar 1/2 para o meu x? Porque eu vou ficar com y ao quadrado igual a 8 vezes 1/2, que é 4.
Então, eu vou ter y ao quadrado igual a 4 e os dois valores para o meu y vão ser mais ou menos 2, que é a raiz de 4. Com isso, eu vou encontrar dois pontos da minha parábola. Então, eu vou lá e vou localizar estes dois pontos no meu plano. Localizo esses dois pontos no plano, sei que o meu vértice está na origem, perfeito. Eu vou ter uma ideia da abertura da minha parábola, porque ela vai ter que passar por esses dois pontos. Então, marquei os dois pontos, sei do vértice, vou lá e traço a minha parábola agora bem melhor do que o esboço inicial. Nota que, no meu caso aqui, o esboço inicial estava bem mais fechado e a minha parábola é mais aberta. Então, é muito importante que a gente atribua valores para uma das incógnitas e calcule as outras para a gente poder ter uma ideia, né? Se ele é mais aberto ou mais fechado, para não fazer uma parábola muito diferente da realidade. Bom, aqui não foi pedido, mas em muitos exercícios se pede para equacionar a reta diretriz. A reta diretriz é perpendicular ao nosso eixo, como o eixo é x, então a reta diretriz é paralela ao eixo y. Então ela é do tipo x igual a um valor numérico. Que valor é esse? Ora, a distância do vértice e a reta diretriz é a mesma do vértice ao foco, que é de 2 unidades. Então, se meu vértice está no 0, 2 unidades para a esquerda vai parar lá no menos 2. Equação da reta diretriz, x igual a menos 2. É isso aí. Então, ou x mais 2 igual a 0, que seria a equação geral. Certo? Simples assim. Nos vemos na próxima aula com mais um pouquinho de parábola. Até a próxima.